Veja no ICL Notícias, segunda edição. O favorito de Kassab. PSD escolhe Caiado para a disputa à presidência. Uma escolha difícil. E Eduardo Leite se diz desencantado. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. Explica direito. Flávio Dino diz que resposta do presidente da CPMI do INSS sobre envio de emendas à Igreja Lagoinha é genérica e insuficiente. Capacho de Trump. Flávio Bolsonaro defende superioridade militar dos Estados Unidos e fala em colaborar com terras raras. Porque o Brasil é a solução dos Estados Unidos para romper a dependência da China em minerais críticos. Delírios e contradição. Trump elogia negociações com o Irã, ao mesmo tempo que ameaça explodir usinas no país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Segunda-feira, dia 30 de março de 2026. N2 começando e também mais uma semaninha, Chico Sá. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. É as águas de março fechando o verão, né? Agora... Amanhã fecha de vez. Amanhã fecha de vez. Semana decisiva, né? Na montagem dos times, das chapas, quem vai sair de partido, quem vai pular por outro. Esse povo aí que fica mudando de partido como quem muda de camisa toda semana, vai mudar mais uma vez. Sábado a gente tem o time ali escalado para a peleja de outubro. Exatamente. Peleja de outubro cada vez mais próxima. Meu o Deus. PSD escolhendo o atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, para disputar a vaga para presidente pelo partido nas eleições para presidente. Anúncio oficial que foi feito em São Paulo, lá na sede do partido, Chico. E isso acontece depois que o Ratinho Júnior sai da jogada. O governador do Paraná, o nome do Caiado, a gente falou muito aqui no N2, foi ganhando força internamente. E antes dessa escolha, o partido do Gilberto Kassab fez pesquisa interna, analisou bem o perfil dos candidatos para tomar essa decisão. Muito a falar sobre isso aqui, eu já vou te falar sobre isso. Eu rio um pouco, porque parece aquela que se diz assim, não, a escolha do PSD, parece que tem umas prévias, que tem a militância votando. Não, é prévia de um homem só. É só o Kassab que escolhe. É um solitário eleitor. Exatamente. E ele fez levantamento dentro do partido, né, em que indicaram esses levantamentos que o Caiado está no perfil mais assertivo e combativo, pelo menos é isso que está sendo dito, para o eleitor. O Eduardo Leite, como é que ele aparecia nessas pesquisas internas, Chico? Você que estava dando risada antes, ele estava aparecendo como um intelectual e menos popular entre o grupo de eleitores que foi consultado. E aí, para os aliados, as opiniões do Caiado sobre segurança pública e corrupção ajudam a atrair o leitor de direita. Até o Eduardo Leite veio a público para falar a respeito disso. Ficou chateado. O governador do Rio Grande do Sul foi nas redes sociais dizendo que está desencantado, que a escolha do PSD mantém a radicalização polarizada no Brasil. Vamos assistir esse trecho, a gente já volta a conversar. Vamos lá. Hoje, o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda a franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país.
Tá aí, então, Chico, a fala do Eduardo Leite. A Manu Borges está chegando lá de Brasília para conversar com a gente sobre isso também, contar como é que foi a repercussão. Pode comentar. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que ele não estava querendo tanto assim. Pois é. Agora parece como quem estava querendo muito, né? Mas a prévia de um homem só, né, Manu, que é o Kassab, é um só eleitor que escolhe, já decidiu. Muito bom. Manu, boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Gabi, Chico, todo mundo aqui conectado no N2. Eu acompanhei o discurso do Ronaldo Caiado, agora há pouco, que falou no evento em São Paulo, e ele trouxe vários recados nesse discurso, né? Primeiro, ele disse que a polarização não é um traço da política nacional, e sim sustentada por políticos que se beneficiam dela. Disse que ele é a saída para pacificar o Brasil e que pretende anistiar, se for eleito, todos aqueles que foram condenados no julgamento da trama golpista, inclusive Jair Bolsonaro. Falou também que ele tem um perfil mais moderado, olha só, que ele, por isso, tem mais de 80% de aprovação na sua gestão entre os moradores do estado de Goiás. E outro recado direto para Flávio Bolsonaro. Ele diz: quem for eleito vai saber governar, administrar o país ou vai ter que aprender sentado na cadeira, já dando o tom de como é que será aí essa corrida ao Palácio do Planalto nesse ano, né? A gente se pergunta se realmente Caiado vai bater em Flávio Bolsonaro, vai atirar pedras no telhado de vidro de Flávio, e a gente vê que parece que sim, porque ele tem interesse em conquistar os votos que são do bolsonarismo, né? Que estão sendo aí herdados pelo Flávio Bolsonaro. Então, é uma terceira via que hoje tem menos de 4% das intenções de voto. Então, vai ter que comer muito arroz e feijão para tentar aí dissolver essa polarização que hoje impera no país. Exatamente, vai ter que comer muito arroz com piqui, ou galinhada com piqui, que é a comida boa lá de Goiás e Goiânia. Mas assim, ele caminha numa mesma faixa, né, ideológica, de pensamento do Flávio. Pois é. Os dois têm o mesmo pensamento em relação a quase todas as questões, né? É aquela coisa, aquela direitona bruta, ignorante, que não tem nada a propor, né? Nunca fizeram nada para o país, é contra a classe trabalhadora, vai, de qualquer um dos dois vem aí arroxo ou em previdência, colocando a aposentadoria ali por 250 anos, porque o Temer já jogou por ali 65, 70, porque o Temer arma um arapuca ali para você se aposentar hoje. Eu digo isso porque eu estou nessa luta aí, para você se aposentar fazendo conta quanto trabalhou, junto com a experiência, não sei o que, você sofre. E a principal já medida anunciada pelo lado bolsonarista, pelo Flávio, é mais um arroxo na Previdência, e também todo e qualquer economista ligado ao Flávio tem alardeado também que tem que dar um jeito no salário mínimo, que está subindo demais. O Caiado é a mesma coisa. Então, essas duas candidaturas, elas não são para quem quer melhoria do trabalhador, da classe trabalhadora. São aquela velha ladainha da segurança pública, bandido bom é bandido morto, sem novidade alguma. Aliás, Chico, lá dentro da base do governo, essa percepção já está muito clara e eles estão vendo isso como uma chance de afetar de uma maneira ruim o desempenho do Flávio Bolsonaro, né? Porque sim, aí se divide essa votação. O Caiado, em algumas posições, ele está mostrando até um perfil mais bolsonarista do que o próprio Flávio Bolsonaro. Sim, você tem razão. Né? Então, isso é uma percepção ali da base do governo Lula, né?
da base do governo, e eles acham que o Eduardo Leite teria mais potencial de atrair os eleitores do centro do que o Ronaldo Caiado. Depois, mais para frente, a gente até vai falar sobre algumas declarações que o Caiado deu hoje publicamente. Está até sendo mais enfático do que o próprio Flávio Bolsonaro sobre a anistia. Então, a Manu pode falar sobre como é que estão os corredores de Brasília sobre isso também. Mas é isso, né? No fim das contas, o governo está achando que pode favorecer a candidatura do presidente Lula, né? Esse anúncio, Manu. Perfeito, Gabi, é exatamente esta análise que o Planalto faz nesse momento, que a consolidação dessa pré-candidatura de Ronaldo Caiado vai promover um racha na extrema-direita, porque é sim um candidato, um possível candidato, pré-candidato, que está muito mais ligado à extrema-direita do que ao centro. E Eduardo Leite não. O Eduardo Leite poderia ter a chance de conquistar os votos do eleitorado que ainda não se decidiu, né? Algumas pesquisas indicam, por exemplo, que entre 40% a 60% do eleitorado ainda não fechou questão em quem que eles vão votar. Então, Eduardo Leite, mais moderado, mais ao centro, poderia atrair votos dos jovens e desses indecisos. Já o Caiado vai ter que disputar com o bolsonarismo raiz. Vai ter que disputar lá com Flávio Bolsonaro. Por isso que é essa pergunta que a gente se faz. Será que ele vai puxar o tapete, ele que tem todo esse alinhamento com Flávio Bolsonaro, ele vai partir para o embate na hora que começar a campanha eleitoral? Ou será que ele vai... As tratativas serão mais amenas, vão bater só no Lula, ou isso vai ficar para o segundo turno? Então, ele tem que conquistar os votos do agro, dos ruralistas. Ele vai levantar lá a bandeira da segurança pública, que o governo Lula é deficiente nessa área. Enfim, é essa pergunta que a gente se faz. Será que ele vai bater de frente com Flávio Bolsonaro e possivelmente até também conquistar uma antipatia com os eleitores raiz do bolsonarismo? O que vocês acham? Olha, eu acho que ele vai tentar o espaço para ele aí, com esse discurso, que a única coisa que ele vai bater é que o Flávio Bolsonaro, o que é realidade, não tem experiência alguma no executivo. Também. Nunca governou nada na vida, né? A não ser a mansão dele que ele comprou lá com o dinheiro do BRB em Brasília. O resto ele nunca governou. E as rachadinhas. E as rachadinhas. Nisso ele ali governou o gabinete com o Queiroz no tempo da rachadinha. Mas realmente é um candidato sem experiência alguma. O Caiado, acho que ele vai bater no sentido muito político, sem nenhuma agressão, porque ele também é muito bolsonarista. Assim como o Eduardo Leite fica com esse papo todo aí, de mais moderno, mais ao centro, mas na hora H, no Rio Grande do Sul, nas chances que teve, pulou para o curral bolsonarista no primeiro momento. Não estamos falando em nenhum político progressista também. O povo do Rio Grande do Sul sabe disso. Na hora H, pulou, pegou de mala e cuia para o lado do Jair Bolsonaro. Mesmo o Jair Bolsonaro tendo todas aquelas opiniões, inclusive comportamentais, contra gays, contra as mulheres, com aquela misoginia, com aquele discurso pesado dele, o Eduardo Leite, no primeiro momento, foi se juntar a ele. Então, não estamos falando também de nenhum santo, nenhum candidato moderno, sequer do centro clássico. É um centro ali mais ou menos bolsonarista. Uhum. Agora, tem algumas vezes que aparece o Caiado como terceira via e é de dar risada, né? Porque... aí também não... aí é um pouco a mais. Isso o Eduardo Leite dava para enganar como terceira via. Sim. Agora, o Caiado... O Caiado não dá, né? O Caiado não dá. Talvez é aquilo que a gente está falando, mais bolsonarista que o Bolsonaro. Eu não entendi ainda o que o Kassab... Porque o Kassab sempre tem uma sacanagem na cabeça. Sacanagem política, evidentemente. Então, eu não entendi ainda qual é a sacanagem do Caiado, no sentido de esperteza política, viu, Manu? Você deve estar mais por dentro do que eu, porque sempre tem alguma coisa, tem alguma vantagem, ou ele sabe que a candidatura do Caiado vai fracassar na primeira semana e ele já leva todo mundo para o lado do Lula. Assim, tem que saber qual é a maldade do Kassab e a vantagem que ele leva nessa história.
Antes de passar para a Manu de novo, Manu, eu preciso chamar a nossa enquete aqui para quem está nos assistindo agora pelo YouTube. Dá para votar ali no nosso chat. Então, a pergunta é a seguinte, ou melhor, né, uma afirmação aqui, que você que tem que preencher a lacuna. A candidatura do Caiado mostra que alternativa número 1, o bolsonarismo enfraqueceu, a direita está dividida, ou então a outra alternativa é tudo estratégia. Vota aí e traz o seu comentário. Aliás, muitas pessoas comentando aqui o que acharam sobre essa escolha do Gilberto Kassab. A própria ministra da Secretaria de Relações Institucionais falou sobre isso e ela está às vésperas de deixar o cargo também, né? Por conta das eleições. Ela falou o seguinte... Obviamente, a gente vai colocar aqui na tela também, tá, pessoal? Obviamente que o Caiado é uma figura mais agressiva, eu diria. A percepção pública até mostra como o governo está enxergando isso, né? Essa postura da Gleisi Hoffmann. Eu diria que é uma figura mais agressiva. Eu não sei como vai ser o comportamento da extrema-direita com ele, mas eu acho que num quadro como nós estamos, de polarização, é muito difícil, seja quem seja, na terceira via, ter um espaço maior. As coisas estão muito consolidadas, estão muito polarizadas. Eu acho que vai ficar muito na periferia da eleição. E acho que tudo depende também, a partir desse anúncio, como é que vai aparecer o Caiado nas pesquisas de intenção de voto, né, Chico? Se ele ganha ali uma força mínima no começo, mas vai obrigá-lo, assim, se ele quer disputar mesmo a eleição, vai obrigá-lo a falar de rachadinha de Flávio Bolsonaro, a falar da associação do Flávio Bolsonaro ao crime organizado do Rio de Janeiro. Ele vai ter que dizer que em Goiás ele pelo menos governou, o Flávio nunca governou nada. Ele terá que bater obrigatoriamente. Não tem como ele buscar espaço. Ele vai ter que dizer, olha, somos todos de direita, mas eu pelo menos sou uma direita que já governei. Eu sei o que é tomar conta de um Estado. Ele vai ter que bater de alguma forma, senão não tem chance nenhuma. O Flávio engole ele vai ficar ali com uma candidatura, uma linha auxiliar da direita. Só vai sobrar para ele pular para o bolsonarismo no segundo turno. Aliás, todo mundo pularia, né? O Eduardo Leite pularia, o Caiado pularia e o Ratinho Júnior pularia. Nesse sentido, não teria vantagem alguma para o Lula, para a esquerda. Todo mundo vai ficar com o Flávio Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro vai ficar com o Caiado, num eventual milagre, quem sabe? É isso, Manu, para a gente fechar muito rapidinho. O que se comenta aqui em Brasília é que o Kassab optou por um perfil mais agressivo, mais ideológico, que vá para um embate. Agora, ele já deu esse recado, que ele realmente, o Flávio Bolsonaro, ele vai aprender a governar sentado na cadeira de presidente? Ou ele que já sabe administrar, que, enfim, o próprio Ratinho Júnior disse que ele é um excelente administrador, com destaque para a educação, para a segurança pública. Então, a avaliação é de que também o PSDB quer se projetar nacionalmente para conquistar votos, já é um partido de grande expressividade aqui em Brasília, e é uma estratégia até para, no segundo turno, fazer uma coligação com Flávio para que possa ter espaço no governo caso Flávio Bolsonaro seja eleito. Gabi. Manu, quero falar contigo sobre um outro assunto da CPMI do INSS, que acabou sem desfecho, depois que o relatório final foi rejeitado por 19 votos a 12. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, mesmo sem consenso, disse que vai enviar o relatório para diversas instituições, entre elas o Ministério Público Federal, o STF. É um documento de mais de 4.000 páginas e que pede o indiciamento de 216 pessoas, incluindo, claro, Lulinha, o filho do presidente Lula. Falamos muito sobre isso aqui e vamos falar hoje de novo, né? A base governista marcou para o dia 7 de abril a entrega do relatório paralelo, ou da maioria, para a Controladoria Geral da União, a PF, e a Procuradoria, Geral da República. Esse relatório, que é alternativo, ele não chegou a ser votado por uma recusa do senador Carlos Viana, mas está pedindo o indiciamento de 130 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro.
Depois a gente pode falar aqui, inclusive tem um desfecho, aliás, um progresso naquela história envolvendo Carlos Viana das emendas PIX. Mas antes disso eu queria ouvir sobre finalmente, esse ponto final da CPMI do INSS, Manu, mais os desdobramentos políticos, consequências eleitorais dessa história ainda vão rolar muito, né? Uma CPI muito fraca, que não trouxe novidades, que foi mais um espetáculo político, circo, pipoca, não trouxe nada de novo, pelo contrário, né? A gente viu o indiciamento do filho do presidente Lula sem qualquer conexão, quebraram o sigilo do Lulinha e não descobriram qualquer recurso que o careca do INSS pagou para ele, a suposta mesada. E, claro, a base governista tem esse relatório com mais de 1.500 páginas, mais de 100 indiciados. A base governista desejaria investigar mais a fundo, por exemplo, a questão da Igreja Lagoinha, que recebeu mais de 3.600.000 reais do presidente da CPMI do INSS, o Carlos Viana. Isso não foi investigado. Essas lideranças religiosas, a gente vê que a própria Damares Alves, que está conectada com várias lideranças religiosas, veio a público dizer que era preciso investigar. E ela se referia a quem? André Valadão, o Fabiano Zettel, o maior doador de campanha de Jair Bolsonaro e também do Tarcísio de Freitas, e nada disso foi investigado na CPMI do INSS. Inclusive, essa decisão do ministro Flávio Dino para que o Carlos Viana explique melhor essa destinação das emendas parlamentares questiona justamente isso, se ele usou o cargo da presidência para blindar a Igreja Lagoinha e os seus braços, como a Fundação Oasis, que ele destinou esses volumes consideráveis de emendas parlamentares, sem rastreabilidade, sem transparência. Então, amanhã tem até uma coletiva do Carlos Viana, o presidente da CPMI, para trazer aí um balanço dessa comissão parlamentar de inquérito, que pouco avançou e não trouxe novidades para além das que a Polícia Federal já identificou e as provas obtidas pela PF. É isso aí. Não, essa entrega, a direita vai fazer a entrega, a situação vai fazer a entrega do documento, mas eu sempre lembro desse momento da CPI, uma das CPIs mais sérias que a gente teve nesse país, que foi a CPI da Covid-19. Ali tinha nome, tinha número do túmulo do cemitério em que o brasileiro havia morrido por desleixo do governo Bolsonaro, tinha falta de oxigênio comprovada em Manaus, tinha o número de vítimas, pessoas que foram mortas por falta de medicamentos, por falta de vacina, toda a carnificina promovida pelo Jair Bolsonaro, chamado à época de genocida, e aquilo, mesmo sendo uma CPI oficial, com tudo aprovado, o procurador só pegou e assim, nem colocou na gaveta, morreu em cima da mesa mesmo. Aí imagina essa, que foi uma esculhambação, que foi só circo. Eu não creio que vá sair do lugar, até porque a Polícia Federal tem feito seu trabalho, é quem tem evoluído nessa história. E o governo tem feito sua parte, que é pagar a quem foi, pagar os idosos que foram roubados nesses esquemas de ladroagem da Previdência. Então, não tem espaço para essa CPI para dar em nada mesmo, infelizmente. Exato, a Polícia Federal continua a sua investigação, né? E você falou aí sobre as vítimas, né, Chico, que são a parte mais frágil, mais vulnerável dessa história. Sim. No fim das contas, o governo já pagou, se não me engano, 2 ou 3 bilhões de reais, né? Exatamente. Restituindo também essas vítimas. Manu, eu queria trazer aqui ainda um desdobramento a partir do momento que o Jair Bolsonaro vai para a prisão domiciliar, né? Ele acabou de chegar em casa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que a defesa do Jair Bolsonaro preste esclarecimentos. Tem até 24 horas para isso. Por quê? Houve a divulgação de um vídeo, você está vendo aí na sua tela, envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que pode indicar o descumprimento das condições que foram impostas, né, as medidas
cautelares, né, dessa prisão domiciliar. Porque o Eduardo disse durante a participação no encontro conservador em Dallas, nos Estados Unidos, que estava transmitindo o evento para o pai, para o Jair Bolsonaro. E em todas, tem várias condições que foram estabelecidas, né, para essa prisão domiciliar de 90 dias. Entre elas está a proibição do uso de celular, telefone ou qualquer meio de comunicação externa, a vedação do uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, e a proibição de gravação de vídeos ou áudios. A gente tem aqui o momento que o Eduardo pega o telefone e comunica essa transmissão. Vamos assistir. Vocês sabem por que estou fazendo este vídeo? Porque estou mostrando para o meu pai e vou provar para todo mundo no Brasil que não se pode acabar com o movimento prendendo injustamente o líder desse movimento, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado. Aí, Manu. A líder do PSOL, Thalília Petroni, entrou com uma notícia de fato na Procuradoria-Geral da República pedindo para que a PGR entre com uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal para que o ministro Alexandre de Moraes revogue imediatamente esse benefício da prisão domiciliar. O vice-líder do PT, Lindbergh Faria, também entrou com outra notícia de fato diretamente aqui no STF, também pedindo a revogação de todas essas benesses. E na ação que a Thalília Petroni provocou a PGR, ela diz ainda que a Michele Bolsonaro tem divulgado uma série de vídeos mostrando e falando sobre a rotina do marido em casa, e isso também violaria, segundo a deputada, essas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. A Michele Bolsonaro usou o PL Mulher para divulgar uma nota dizendo que não recebeu o vídeo de Eduardo Bolsonaro e mesmo que tivesse recebido, não mostraria a Jair Bolsonaro porque eles estão cumprindo à risca a determinação do STF. Não parece, né? Não parece. Agora, só tem uma parte que pode estar certa, porque a Michele odeia o Eduardo Bolsonaro e vice-versa. Ela pode não ter mostrado só por essa questão, que eles estão se pegando ali ainda, e a Michele não apoiou ainda oficialmente a candidatura do Flávio. Mas é uma esculhambação, né? A gente sabe que o Bolsonaro não vai cumprir. Mas aí vem o filho e já escancara essa possibilidade. E é o que a gente vai ver ao longo dessa história, vai ser um Jair Bolsonaro cada vez mais dentro da campanha. De alguma forma, um vídeo, alguém narrando o que ele está fazendo, encontros com políticos, isso vai ser inevitável. Porque pelo crime que ele cometeu, tinha que estar na papudinha, nem que fosse num hospital, um hospital penitenciário, um hospital dentro do sistema carcerário, mas alguma coisa mais séria. Essa coisa de ir para casa já sabe o que vai acontecer. Não vai ter, ninguém segura essa família. O Chico e Manu, Chico. acabou de sair uma nota aqui, Manu, da defesa do Jair Bolsonaro, viu? Informou ao STF que o ex-presidente não teve ciência prévia da gravação feita pelo filho, o Eduardo Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente afirmaram ao STF que Bolsonaro não teve participação no episódio, que foi feito por um terceiro, entre aspas. A defesa também reafirmou que Bolsonaro cumpre integralmente as regras da prisão domiciliar. Pode completar, Manu, para a gente fechar. Gabi, foi o que a gente viu acontecer uma manifestação lá em São Paulo, em que Flávio Bolsonaro fez uma ligação, colocou o Jair, o pai, no vídeo, e foi uma das medidas que ele violou, né? Sem contar com tentar derreter a tornozeleira eletrônica. Então, ele tem esse histórico de violador de medidas cautelares. Agora, vamos ver como que o ministro Alexandre de Moraes vai se posicionar. Se vai mandar ele para um hospital, né, do sistema prisional,
ou se vai mantê-lo em casa, porque sim, ele ainda exige alguns cuidados médicos e nos próximos 90 dias não poderá receber nenhum aliado político, a não ser sua defesa, seus filhos em horários pré-determinados e também médicos e fisioterapeutas e só. A gente não vai ver mais aquele QG político que acontecia lá na Papudinha com a autorização do Alexandre de Moraes, Gabi. Boa, Manu. Bom ter você aqui com a gente nessa segunda-feira de novo, viu? Um beijo pra você, minha querida. Bom trabalho. Beijão, gente. Ótima semana. Até breve. Valeu, querida. Manuela Boa noite. Borges aqui com a gente nesta segundona braba. E Rodrigo Viana tá chegando também para se juntar ao nosso time. Segundona brava. Segunda sem lei, é a famosa segunda sem lei. Lembra daquela... Tinha no Rio de Janeiro esse, não tinha? Era uma sessão de cinema na Bandeirantes. Ah, tá. Segunda sem lei, o pau quebrava. E o pau quebra aqui. Aqui também. Você sabe que o Bolsonaro não é... Assim, foi para prisão domiciliar, tá? Essa polêmica que eu vi que vocês estavam falando. Né? Tem um outro bolsonarista... ele não é o único, né? Que foi para a prisão domiciliar. É até um caso, uma história chocante, né? Que todo mundo se lembra. Aquele rapaz que era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu foi assassinado. Ele chamava Marcelo Arruda. Isso. Ele foi assassinado pelo Jorge Guaranho, que era um bolsonarista, um policial, inclusive. Bolsonarista entrou na festa em Foz do Iguaçu e fuzilou o outro. Foi condenado a 20 anos de prisão e hoje decidiram mandar ele para a prisão domiciliar. O assassino, o bolsonarista, 1 ano de cadeia, já foi para domiciliar. Porque ele tem dificuldades, ele também diz que depois de dar o tiro, ele foi agredido no chão, porque as pessoas ficaram bravas. Imagina, você dá um tiro, mata o outro, né? Cara, todo bolsonarista inventa uma fragilidade para ir para casa. Ninguém aguenta o tranco. Não aguenta. Já tem até foto dele, tudo, manchetes de agora há pouco. Então, o Jorge Guaranho, bolsonarista, policial bolsonarista, condenado a 20 anos por matar o tesoureiro do PT lá de Foz do Iguaçu em 2022, está em prisão domiciliar. Não, vai todo mundo para casa. Eles ficam ali, bandido bom é bandido morto. Menos eles. Na hora que eles cometem bandidagem... Impressionante isso, a história. Eu acho muito chocante. Aquela história era chocante demais, né, gente? É curioso isso, né, Rodrigo? Eu estava lendo também, enquanto você estava se ajustando, porque acabou de sair essa notícia que o Rodrigo traz aqui para a gente. Mas esse habeas corpus, que a defesa do Guaranho entra, né, com esse pedido, eles já tinham mandado desde o começo, assim, da condenação. Os advogados já tinham entrado com esse pedido, né? Até era um habeas corpus, assim, pedindo prisão domiciliar por conta do estado de saúde e tal. E agora ele teve até uma decisão liminar, né? Mas agora tem essa definição, de fato, né? Vai cumprir a prisão domiciliar em casa, por justificativa de... mesmo caminho do Jair, mesmo caminho do Jair Bolsonaro. É isso. É isso, gente. E lembrando que a gente está no ano eleitoral em que, infelizmente, tem uma explosão desses casos, né? Que costumam acontecer quanto mais próximo chega do período eleitoral. Lá tinha acontecido um ônibus do Lula atacado com tiros, ninguém fez nada, deixou para lá, não, isso é besteira de campanha e tal. Vai... perto da eleição, esse cara vai e mata o tesoureiro do PT na cidade. Então, é por aí. Esse que está na tela é o condenado? É o condenado. É o Guaranho, obrigado. É o Guaranho, que é o policial condenado. Se irritou porque passou na frente de uma casa que estava tendo festa de aniversário com uma musiquinha do PT, do Lula, não sei. E aí ele não se aguentou. Era uma festa de aniversário, né? Privada. Era uma festa de 50 anos do próprio Marcelo Arruda. Que escolheu como tema. Ele era militante histórico do PT lá em Foz do Iguaçu e terminou dessa maneira trágica. Essa história é... Olha lá ele, do lado do... Isso. Essa foto anterior era ele do lado do... Olha lá. Aliás, eu me lembro que o Jair Bolsonaro fez uma campanha muito grande em cima disso, né, Rodrigo? Na época, teve uma entrevista lá. Defendeu o Guaranho? Os apoiadores do Jair Bolsonaro Eu não lembro mais, ainda bem. Infelizmente. Eu lembro da cena horrível, né? Ele atirando, o próprio atirador cai no chão. É terrível. É horrível. No meio de uma festa de aniversário, um negócio horrível da violência política que o bolsonarismo trouxe para o Brasil. Por isso que é bom lembrar, gente, conversar com as pessoas, porque não é possível que queiram trazer isso de volta para o país. Né? Nós vamos ter tempos difíceis aí se a gente voltar pelo voto mais uma vez. Né? Exatamente.
Pessoal, eu queria lembrar todo mundo, aliás, hoje é segunda, né? Então é amanhã, gente, o lançamento do documentário sobre o Banco Master. Importante a gente lembrar aqui, porque agora há pouco a gente estava falando sobre a CPMI do INSS, né? Que teve desdobramentos, no fim das contas, deixou o escopo original, né? A iniciativa da CPMI surgiu por conta das vítimas de fraude dentro do INSS, o que começou no governo do Jair Bolsonaro. E agora a gente traz aqui o desdobramento dessa história, né? O fechamento dessa história que, no fim das contas, um dos braços muito grandes, assim, o desvio dessa função foi por conta do Banco Master. Essa história do Banco Master, gente, é uma teia imensa que o Eduardo Moreira e a Débora Maganha foram puxando esses nós. Amanhã estreia, que a gente traz aqui no ICL, depois do N2, 8 horas da noite, né? Você pode se inscrever, ainda dá tempo de garantir sua vaga para assistir o documentário original do ICL. Você vai em icln2.com.br, participa junto com a gente, é um lançamento especial do Edu, junto com a Débora, nessa terça-feira, 8 da noite. E todos os dias aqui trazendo novidades, né? No noticiário sobre o Banco Master. Chico e Rodrigo também. É amanhã. Isso aí. É amanhã. Chegou a hora de entender finalmente esse caso, né? Porque é muito enrolado. As pessoas ficam perdidas, porque a direita, a mídia, tentaram jogar para cima da esquerda, inclusive com o famoso PowerPoint, que consolida ali na mídia a ideia, tenta consolidar a ideia de que é um caso era o Lula, era não sei o quê, aí sai aquele PowerPoint monstruoso lá na Globo News, que virou até agora a grande marca, assim como a grande mancada da mídia na tentativa de ajudar a direita no momento, mas algo que passa para a história como a edição do debate de 89, já é algo muito marcante. Ou como a ficha falsa da Dilma, né? Lembra, a Folha de São Paulo publicou uma ficha falsificada da Dilma na primeira página, antes da eleição de 2010 também. E o comediante, o humorista, o Paulo Vieira. O Paulo Vieira cita ontem, era ao vivo. A chance de ter que dizer alguma coisa na Globo é quando é ao vivo. É ao né? vivo, no programa do Hulk, né? Era um troféu dos melhores do ano, e ele vai ali e ele solta a piada do PowerPoint. Assim, ele fala, eu não sou muito bom de PowerPoint porque eu trabalho na Globo. Eu trabalho na Globo, então vão me perdoando aí que eu posso fazer qualquer lambança. Gente. Muito bom, Paulo Vieira. Mas o nosso PowerPoint vai ser um PowerPoint muito responsável. Não. No nosso programa, no nosso documentário. Vai ser. Mas esse caso, Márcio, é tão maluco que sequer a gente sabe. Óbvio que tem o Daniel Vorcaro como, em potencial, é o dono do Banco Master. Mas sabia que pode não ser o dono do Banco Master. Pode ser apenas a imagem pública, a figura, porque gostava de festa, gostava daquelas festas em Trancoso, fazia bem o social, se dava bem com a igreja evangélica lá de BH, a igreja da Lagoinha, tinha um bom contato social. Mas imagina se ficar descoberto que sequer ele era o dono do Banco Master. Rapaz, é isso. E pode ser. É isso aí. Chico, a gente vai virar a nossa página aqui para falar de assuntos internacionais. Rodrigo Viana. Com o nosso querido Jamil Chad, que está a postos aqui para participar no N2 dessa segunda-feira. Jamil, boa tarde para você. Fala, Jamil. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Boa tarde, querido. O Jamil, tem uma história muito interessante para a gente tratar aqui. Agora há pouco a gente falava sobre o Flávio Bolsonaro, que é o principal nome do bolsonarismo, né, da extrema-direita, para concorrer nas eleições para a presidência. O Flávio Bolsonaro, que, como falamos no começo do programa, participou da CEPAC, né, a Conferência de Ação Política Conservadora, e lá ele falou que o Brasil é a solução para a dependência dos Estados Unidos por terras raras e também criticou o presidente Lula por não aceitar a classificação de facções criminosas brasileiras como grupo terroristas. A gente vai ver aqui um trecho dessa fala do Flávio Bolsonaro que é quase uma aula de entreguismo, né? Vamos assistir, Total. a gente já volta a conversar.
O Brasil vai ser o campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução dos Estados Unidos para romper a dependência da China em minerais críticos, especialmente elementos de terras raras. Esses elementos de terras raras são essenciais para processadores de computador e para a revolução da inteligência artificial que está transformando o nosso mundo e os equipamentos de defesa americanos. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível, e a produção dos sistemas militares avançados que mantêm a superioridade dos Estados Unidos cai nas mãos dos adversários. Sem eles, a revolução tecnológica dos Estados Unidos estagna e a segurança nacional fica vulnerável. E quando os Estados Unidos ficam vulneráveis, todo mundo livre fica vulnerável. Nossa, é impressionante, né, Nossa, gente? falou do mundo livre, parecendo aquela série Agente 86 de comédia, né? Só se for a gente... Pelo amor de Deus, Ele falou nos equipamentos de segurança dos Estados Unidos, falou do risco dos Estados Unidos ficarem vulneráveis, nenhuma palavra sobre a segurança do Brasil, Será que ele é sobre candidato a equipamentos do Brasil. presidente aqui no Brasil? Do Texas, do governador do que ele Texas. vai ser candidato lá. Aqui não tem plataforma para isso, não. Que coisa maluca. Fale, Jamil. Olha, gente, não é porque ele não fala palavrão que o seu projeto político não é obsceno. Ele é obsceno, sim, no desmonte dos direitos fundamentais, isso a gente já sabia, no desmonte da democracia, isso a gente já sabia. Agora, a gente descobre que o projeto do bolsonarismo é obsceno também no que se refere à soberania. Com Flávio presidente, o nosso destino não será traçado no Palácio Planalto. E é isso que vocês estão falando. Não vai ser no Palácio Planalto que o destino do país vai ser desenhado. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que, de fato, as ordens vão partir de outro lugar. Que, justamente nesta lógica de que a vulnerabilidade dos Estados Unidos pode estar ameaçada, nós vamos servir para garantir a fortaleza, justamente, da superpotência regional, ou, na verdade, mundial, mas que fica na nossa região. Por isso, gente, quando a gente ouve falar, né, Chico, da extrema-direita civilizada, de um bolsonarismo moderado, ele não existe. Não é porque você coloca um terno, não é porque você fala outra língua, não é porque você, de fato, evita alguns palavrões que eram utilizados pelo pai, não é por isso que existe uma extrema-direita civilizada ou moderada. O plano é o desmonte do projeto civilizatório, isso a gente já conhece no mundo todo. E agora a gente sabe que o plano é também o desmonte da soberania brasileira. E aí ele coloca alguns pontos, como vocês trouxeram, a questão de terras raras, mas também a ingerência, e ele faz um convite para que as instituições americanas pressionem o Brasil. Então, gente, inclusive mentindo sobre o processo eleitoral, sobre a justiça, enfim, é muito importante que a gente entenda que com Flávio Bolsonaro no poder, o destino de todos nós não será traçado em Brasília. Nós estamos vendo o que acontece nos nossos vizinhos. A Argentina é um protetorado econômico dos Estados Unidos. A Venezuela é muito mais do que isso, inclusive. Ela já passou de ser um protetorado. Quando Donald Trump faz as brincadeiras do Estado número 51, que ele poderia ser presidente da Venezuela, que o Marco Rubio poderia ser o próximo presidente de Cuba, claro, é uma obscenidade, é um exagero na postura do presidente norte-americano, mas não é exagero dentro eu diria, do projeto político de controle da região. A gente tem uma escolha neste ano. Ou a gente segue tentando construir um país soberano, ou a gente entrega. E o que nós vimos nesse discurso foi a receita do que pode acontecer. Não é só um entreguismo, eu gosto de calça jeans, de filme americano. Sim. Não é isso. Não é isso. É muito mais do que isso. Terras raras, esse é um setor, não é estratégico para o Brasil, é estratégico para o século XXI. Exatamente. Então, nós temos duas opções. Ou a gente vira reserva de mercado norte-americano, que é o que ele está propondo, ou nós barganhamos com o que
basicamente descobrimos embaixo da terra, para transformar o Brasil em alguma coisa que possa, no século XXI, dar também as cartas da definição das regras internacionais. O projeto do Flávio Bolsonaro, pelo menos segundo esse discurso dele, é abrir mão da nossa soberania. Agora, me chama a atenção, Gabi, Chico, Jamil, como ele se sentiu à vontade para fazer essa declaração. Porque antigamente os entreguistas entregavam escondido, né? Disfarçavam, né? Para fazer esse tipo de proposta indecente. O Flávio Bolsonaro, não sei se subiu como se diz, né? Subiu no sapato alto antes da hora, subiu nas pesquisas, está achando que pode falar qualquer coisa que está valendo, o mercado vai gostar, mas eu tenho a impressão, apesar do nacionalismo no Brasil já não ser tão forte como foi nos anos 50, na época da Petrobras e tudo, mas tem uma parte do eleitorado brasileiro que também acha que aí já está exagerando, né? Então, eu tendo a achar que ele errou o tom, né? Falou demais, de um jeito muito explícito, antes da hora, a não ser que o mundo tenha mudado de tal maneira que nós tenhamos 55%, 60% de brasileiros que querem virar colônia mesmo. Mas daí nós temos que repensar o que vai ser. Também já é demais. Se você pegar mesmo em 64, você não tinha nenhum discurso integrista desse tamanho. Não tinha, os generais... Você tinha o Roberto Campos, o avô do Campos Neto. Ele entregou minerais do Brasil, muita coisa redundantemente em Minas Gerais, mas era tudo na moita. Na moita. Não era assim dessa forma. E os generais não privatizaram, né? Ao contrário, fizeram um polo petroquímico, era um projeto de desenvolvimento nacional, de concentração de renda, mas sem abrir mão de uma certa autonomia. Tanto que o Jamil é estudioso dessa área, deve lembrar, o Geisel até teve um momento de muita tensão com os Estados Unidos, aí vai fazer a usina nuclear, usa tecnologia alemã e não dos Estados Unidos, porque tinha uma certa tendência de negociar, né, Jamil? De manter, sim, é isso que você falou, barganhar. O Brasil não tem o poderio da Europa ou dos Estados Unidos, mas tem, pelo tamanho, pode barganhar, como fez Vargas no passado, como fizeram outros presidentes. O Flávio Bolsonaro está prometendo entregar tudo. Não só o Flávio Bolsonaro, só para passar a palavra para o Jamil, é bom a gente ficar atento que o Caiado também já assinou um acordo com os Estados Unidos para a exploração das terras raras lá de Goiás. Então, gente, assim, aliás, o memorando ele é tratado como inconstitucional pelo governo Lula, né? Porque pertence à União. O governo do Estado, né, fez, né? Exatamente, mas assim, já dá para ter também a ideia de como os dois candidatos da direita, né, que são de extrema direita, estão querendo fazer com as nossas terras raras, né, o Jamil? Com as terras raras, e aí é a ponta de um iceberg, né, Gabi? Porque aí você entrega basicamente todo o resto, a legislação, enfim, é toda uma estrutura que é entregue. É bom que você tenha citado essa questão da ditadura, viu, Rodrigo? Porque olha que curioso, durante a ditadura, aquele regime absolutamente criminoso e de direita, sem dúvida nenhuma, mantinha algum tipo de independência em relação aos Estados Unidos. Parece que não, parece que é um absurdo, mas vamos lembrar, o Brasil foi o primeiro país do mundo que reconheceu a independência de Angola, com os comunistas no poder em Angola. Olha só, claro, ali era uma outra lógica também contra Portugal, enfim, tem uma outra lógica, mas eu fico imaginando hoje, será que o Brasil, sob Flávio Bolsonaro, seria capaz de reconhecer um país comunista num processo de independência? Enfim, é muito simbólico o que fazer essa comparação, inclusive, porque sim, os militares, com todo aquele projeto absolutamente ditatorial, mantinham algum espaço, muito pequeno, mas algum espaço, sim, de autonomia em relação aos Estados Unidos. No que se refere ao Flávio, esse não parece ser o caso. Gabi, você trouxe um ponto fundamental. Caiado, que é o padre Kelman, né, do Flávio, desculpa a analogia. Desculpe, padre. O padre, vamos deixar só no padre. Ele, basicamente, ele já testou as águas. Ele fez um acordo justamente com os americanos. É muito estranho esse acordo, porque, inclusive, ele não é público, tem vários problemas muito sérios. Um deles é isso que você falou, as terras são da União.
Como é que você pode fazer um tratado, eu até já publiquei isso, um tratado entre um Estado da Federação e um outro país sobre algo que está em terras da União para exploração, ou seja, nada a ver, absolutamente inconstitucional. Tem mais, Gabi. Um dos pontos que a gente sabe desse tratado prevê que os norte-americanos farão um mapeamento das reservas no estado de Goiás. Como? De que forma aconteceu que um Estado da Federação Brasileira basicamente deu o direito a uma outra potência de fazer o mapeamento dos nossos recursos naturais? Então é muito sério o que está acontecendo. Eu insisto, o que o Flávio Bolsonaro fez nos Estados Unidos foi uma sinalização muito clara. Agora, eu também concordo com o Rodrigo que ele corre riscos. Tem um risco, e aí é curioso, Rodrigo, porque não é a oposição que diz que é um risco. Os próprios membros do governo norte-americano dizem, olha, a nossa experiência nesse último ano e meio é que o candidato que se aproximou demais de nós perdeu a eleição em casa. Verdade. Né? Então, olha só aqui, vamos só mostrar alguns exemplos. Um deles muito claramente, que caminha aí para uma situação inesperada, é o sucessor do Petro na Colômbia, que não vinha bem. Né? E aí o que aconteceu? A pressão norte-americana na Colômbia catapultou basicamente o candidato do Gustavo Petro. A eleição ainda não aconteceu, mas muita atenção, porque parece que aquele que estava morto basicamente na eleição ressuscitou. No Canadá aconteceu exatamente a mesma coisa. O Carney é hoje primeiro-ministro porque Donald Trump resolveu entrar na disputa eleitoral contra ele. E aí os canadenses foram lá e puniram Donald Trump. Agora, na Dinamarca, na semana passada, os socialistas tiveram um resultado ruim, etc., em comparação ao seu histórico, mas voltaram a ganhar. Por quê? Porque os dinamarqueses deram uma surra, basicamente, em Donald Trump por conta da Groenlândia. E assim por diante. Ou seja, se abraçar a Donald Trump nem sempre é um resultado muito positivo. Talvez seja por isso que nós estamos vendo os candidatos bolsonaristas falando muito de Donald Trump, mas Donald Trump ficando muito em silêncio, pelo menos por enquanto. Então, não é que a química está rolando com Lula, mas talvez que o cálculo tenha mostrado, olha, quando a gente aplicou aquele tarifaço, quando a gente foi atrás do Alexandre de Moraes, etc., deu ruim. Não deu, a popularidade do Lula subiu. Então, vamos recalibrar isso. Então, não tenhamos nenhum tipo de ilusão aqui. O governo norte-americano quer a extrema-direita no Brasil, principalmente uma extrema-direita que fale, como o Flávio fala, obscenidades sem palavrões. Jamil, foi importante você ter falado isso. Eu queria trazer aqui mais um trecho da fala do Flávio Bolsonaro criticando o presidente Lula e o BRICS por não quererem, né, usar o dólar como moeda de referência em todas as transações. E aí o Flávio Bolsonaro defendeu o direito dos Estados Unidos classificarem também organizações criminosas brasileiras como terroristas. Aliás, foi um trabalho que o Itamaraty fez, né, para, enfim, eventualmente não ter uma ingerência dos Estados Unidos contra o nosso território. A gente tem também outro trecho da fala do Flávio Bolsonaro que a gente vai assistir agora. Vamos lá. Mais chocante de tudo, ele usou um pesado lobby com certos conselheiros dos Estados Unidos para impedir que os 2 maiores cartéis de drogas do Brasil fossem classificados como organizações terroristas. Sim, até mesmo de acordo com um artigo do New York Times publicado ontem, o presidente do meu país faz lobby com a América para proteger organizações terroristas que oprimem o meu povo, lavam dinheiro e exportam drogas e armas para os Estados Unidos e para o mundo. Eu estava aqui também olhando a aparência do Flávio Bolsonaro, mas ouvindo também essa parte de organizações criminosas, né, como terrorismo. Que é uma discussão que gerou muita preocupação, na verdade, aqui do governo Lula, né? Enfim, porque poderia eventualmente permitir
que os Estados Unidos fizessem algo parecido com o que aconteceu na Venezuela, né? Que, enfim, chegaram lá, sequestraram o Nicolás Maduro e em nome do petróleo, na verdade, né? Nesse caso. Mas o Nicolás Maduro ele foi acusado de fazer parte. No primeiro momento é sempre isso aí, acusado de narcotráfico. Acusado de narcotráfico. Eu acho que abriria espaço, por exemplo, para eles fazerem uma intervenção na fronteira amazônica, né, para botar um pé na Amazônia. Não precisava nem ir direto contra o presidente Lula nesse caso, mas falar assim, olha, tem muito tráfico passando aqui pela Amazônia, nós vamos... Tem Comando Vermelho e tem, é verdade, na Amazônia, eu já estive lá no Acre, por exemplo, tem nos rios, né, são rotas. Então vamos colocar uma base dos Estados Unidos, vamos bombardear aqui a fronteira do Brasil com a Colômbia, né, enfim. Pode ser uma... Vai além. Fala, Jamil. Rodrigo, vai além, porque esse cenário que você está trazendo, que é dramático, ele é, vamos dizer assim, um cenário mais, diria, o pior cenário possível. Agora, existem outros cenários que não se referem a invasões ou bombardeios ou ataques militares, mas que teriam um impacto profundo no Brasil, que seriam as sanções contra empresas que tivessem alguma ligação com o crime organizado. Mas aí a arbitrariedade dessa decisão é o que preocupa, porque o que é uma empresa com relações comerciais com o crime organizado? Claro, uma empresa que seja utilizada como lavagem de dinheiro do crime organizado, entendemos. Uma empresa que forneça armas para o crime organizado, também entendemos. Estes são os casos, vamos dizer assim, claros, absolutamente transparentes. Mas e aquele mercado que fica dentro de uma zona controlada pela milícia? É uma empresa que faz parte do crime organizado ou ela é também vítima do crime organizado? Uma empresa que, por exemplo, tem entre os seus consumidores alguém que faz parte do crime organizado. O fato dela vender para um dos membros do crime organizado faz dela cúmplice do crime organizado. Um banco que, por exemplo, tem uma conta de um laranja do crime organizado, que aquele banco não tem identificado, ela faz parte do crime organizado? E aí, a gente sabe que do outro lado existe a instrumentalização disso tudo. No momento em que eu não quiser a concorrência daquele setor do PIX, daquele produto agrícola, etc., eu posso, sem dúvida nenhuma, construir argumentos para, obviamente, sancionar aquele meu concorrente. Você vai falar, Jamil, mas jamais fariam isso. Imagina se vão construir uma narrativa só para poder ganhar. Bom, vamos lá. O Chico acabou de falar da Venezuela, é uma construção de uma narrativa justamente para se apoderar de um país inteiro. No Irã, nós vimos a construção de várias narrativas, eles mudam, todos os dias muda a narrativa, inclusive hoje, a da manhã, foi espetacular. Donald Trump anunciou que estava negociando com um novo regime iraniano. Ele já fala que existe um novo regime quando ele não existe. Então, aquela ideia de que não, mas isso não vai acontecer, Jamil, que mundo você vive para achar que alguém vai construir uma narrativa como essa? É o que está acontecendo. Eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu hoje, Gabi, perdão, ainda na questão da narrativa, e aí falando do padre Kelmon, do Flávio Bolsonaro, que é obviamente o Caiado, eu queria, desculpa, porque me deixa muito constrangido a gente tratá-lo como um candidato legítimo, pelo menos por enquanto, de repente até decola, mas enfim, ele falou, uma das coisas que ele falou é que ele garantiria uma anistia ampla geral e restrita, exatamente. Exatamente. Olha que coincidência, no mesmo dia que ele disse isso aí no Brasil, lá nos Estados Unidos, um grupo entrou com um processo na justiça norte-americana contra os policiais do Capitólio. Olha só essa história, Gabi. Eu nem escrevi ainda, mas... já trazendo com exclusividade aqui, já. Muito bom. Obrigado. O que aconteceu? Aqueles invasores do Capitólio do 6 de janeiro de 2021 foram condenados. A gente sabe disso. 1.600 pessoas foram condenadas nos Estados Unidos por conta da invasão do Capitólio. Pessoas morreram naquele dia. Muito bem. Chega Donald Trump, que faz Donald Trump? Anistia todos aqueles invasores do Capitólio. Eles foram anistiados. E agora, depois da anistia, qual é o próximo passo? Os anistiados
estão agora acusando o Estado de ser o violador dos seus direitos pela violência que os policiais utilizaram naquele dia 6 de janeiro. É impressionante a história. É impressionante. Anistia não é pacificação. Exatamente. Anistia é transformar justamente aqueles criminosos no grupo que vai dizer, e está dizendo, nós estamos do lado certo da história, foram vocês, o Estado, que violou os nossos direitos. Isso, gente, não é um relato, não é uma historinha, não é uma ficção que eu estou contando, é algo que aconteceu hoje. Então, quando o Caiado fala de anistia, ele está abrindo a porta, sim, para que essas pessoas eventualmente sejam reconduzidas às suas vidas normais, etc., mas também abre a possibilidade para que haja o quê? Vingança. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não descarto que isso também possa acontecer no Brasil com Flávio Bolsonaro ou o padre Kelmo como presidente. É tipo quando a gente ignora as red flags, né, como se diz na modernidade, né, mas que são os sinais vermelhos, né, diversos. A gente já imaginava até que teria, a gente teve o 8 de janeiro, mas que seria uma situação parecida com os dos Estados Unidos, né, com a dos Estados Unidos. Então, olhando mais uma vez para esse precedente, ainda assim a gente vê um candidato que está super à extrema-direita. A gente estava falando sobre isso, né, Chico? Um pouco antes do Rodrigo chegar também, sobre como o Caiado ele está fazendo uma sinalização quase assim, ou na mesma medida, ou um pouquinho mais até, do que o próprio Flávio Bolsonaro. Assim, ele está realmente se mostrando um candidato da extrema-direita. Assim. Ele nunca desceu daquele cavalo branco lá de 89, né? Ele continua naquele cavalo branco ridículo. Da UDR. Da UDR, que ele foi candidato em 89. Então é um candidato perigoso mesmo. Perigosíssimo. Ele é orgânico da extrema-direita no Brasil, né? Sempre foi. Então olha a situação que nós temos, né? O Lula, uma coalizão aí de centro-esquerda, e aí você tem dois candidatos da direita em que nenhum dos dois tem compromisso com a democracia. Isso é que é o perigo. Porque se estão prometendo anistiar quem tentou golpe de Estado, significa que são dois candidatos que não têm compromisso com a democracia. Então nós estamos numa situação realmente, é o fio da navalha, é um jargão, é um chavão e tal, mas é aí que nós estamos andando, Gabi. Rodrigo, eu estava ouvindo o discurso hoje do Caiado e eu fiquei com uma impressão, um mal-estar, na verdade. Na verdade, foi isso. E eu fiquei com mal-estar pelo seguinte: ele, em algum momento, não ele, mas o programa dele, o projeto dele, as pessoas que estavam em volta dele, falavam que ali poderia ser a terceira via, né? A via moderada. Não. Mas atenção, eu fiquei com a impressão de que ali é a construção de uma via extrema para que Flávio Bolsonaro aparente ser a via moderada. Faz todo sentido, Jamil. Faz todo sentido o que você está falando. Faz todo sentido. Que a gente esteja vendo uma inversão. E aí o moderado, o civilizado, aquele ponderado seria o Flávio, e não essa terceira via. Essa terceira via, que não é, obviamente, terceira via, esse candidato serviria numa espécie de empurrão da linha, basicamente, do eixo, para a extrema-direita. E você abre o espaço no meio para dizer, não, também não dá para ir tão à extrema-direita assim, vamos apostar no centro. Para quase naturalizar o Flávio Bolsonaro, né, Chico? Chico? Beneficia. Mas eu espero muito que eu esteja completamente errado e que tenha sido só um mal-estar passageiro. Eu acho que você não está errado, mas vamos aguardar. Alguns setores do bolsonarismo comemoraram isso, dentro desse seu pensamento, que isso vai favorecer muito o Flávio, que vai dar uma feição de centro a ele, que é tudo que ele precisa. De bolsonarismo moderado. Se a mídia já chama de bolsonarismo moderado agora, com o Caiado nesse tom, ele joga o Flávio para uma linha mentirosa de centro. Isso é algo para se ficar muito, muito atento. Jamil, obrigada por ter você aqui com a gente, também por estar tão atento a isso. Precisamos estar muito atentos. Obrigada. Valeu. O tempo todo, caso contrário, a gente vai ver manchetes por aí normalizando o entreguismo. Já estão normalizando, muitas. Obrigada, Jamil. Seguimos aqui, viu, gente? Isso é assim... liguem o alerta de vocês, com certeza isso é muito importante.
Quero lembrar vocês, hoje é segunda-feira, tem Chico Pinheiro Entrevista. Vamos retomar aquela entrevista que foi brilhante com a nossa querida Denise Fraga, uma atriz genial. Vamos assistir um trechinho da conversa dela com o Chico? Vamos lá. Eu vejo amigos meus tão interessantes, falando, olha o que eu postei, olha o que eu postei, olha o que eu postei, eu escrevi assim, ó, olha o que eu postei. Você fala, ai, que vergonha, um pouco, porque é um orgulho, a gente está sendo fomentado nesse orgulho da nossa opinião, olha o que eu falei, olha o que eu disse, olha o que eu escrevi, olha o que eu escrevi. Olha... Escrevo logo, posto logo existo, né? Posto logo existo, é muito louco, né? Aí a gente vai assistir hoje, logo depois do N2, coladinho junto com a gente, às 7 horas da noite, essa conversa do Chico Pinheiro com a Denise Fraga. E um beijo para o nosso queridíssimo Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. Tá. Estamos sabendo, Chico, estamos sabendo de tudo. Um beijo para você. Estamos com saudade de Chico Pinheiro. Vamos voltar a falar sobre a pré-candidatura do Ronaldo Caiado à presidência da República, né? Pelo PSD, o escolhido do na prévia do Caiado. O Caiado vai lá, ele vai com ele mesmo ali tomar um cafezinho no Palácio dos Bandeirantes, onde ele trabalhava até a semana passada. E ele reúne ali o ego, o superego, tudo, mas tudo só ele. E escolhe sozinho. Porque ele sabe, né? Ele tentou dar um ar de prévia que havia uma disputa. Gente, mas é ele e o cafezinho dele, ninguém mais. Nunca sabe, né? O partido está na mão dele. Vamos aqui trazer o trechinho. O Jamil adiantou aqui para a gente essa fala do governador de Goiás, né, sobre a anistia ampla, geral e restrita, e focando, claro, no Jair Bolsonaro. A gente tem o trecho, a nossa equipe separou dessa fala, a gente vai assistir e já volta com o nosso convidado. Vamos lá. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que, a partir dali, eu vou cuidar das pessoas. Felipe Pena já apareceu num excelente olha a Bruno, a gente já entrega, chama o Pena já com o Caiado assim na cara dele. Pô, sacanagem, hein? Professor, bem-vindo. O Felipe, que é jornalista, professor da UF. Mais uma vez, um prazer te receber. Boa noite, gente. Pois é, né, Chico? Que cartão de visitas, assim, tem que ouvir o Caiado de cara já. É isso aí. Não sei se você estava aqui nos bastidores, viu, Felipe? A gente falava agora dessa fala com o Jamil e ele trouxe uma análise interessante. Eu acho que eu queria trazer o Felipe para essa conversa, para essa mesa redonda com a gente. Ele falou sobre, talvez, o Caiado se colocando como mais à extrema-direita que o próprio Flávio possa construir uma imagem de que o Flávio Bolsonaro é o cara moderado. O que você acha dessa análise, Felipe? Eu ouvi a análise do Jamil, acho que é uma análise bem coerente, bem interessante. Eu tenho uma certeza e duas dúvidas. A certeza é de que o Caiado ele vai ser linha auxiliar do Bolsonaro. Como ele vai ser essa linha auxiliar é que eu ainda tenho algumas dúvidas. Porque ou ele será justamente aquele que vai radicalizar mais o discurso para que o Caiado, para que o Flávio Bolsonaro pareça mais ao centro, como disse o Jamil, ou ele será aquele que vai, nos debates, sustentar a escada para o Flávio Bolsonaro poder, né, brilhar. Vai ser uma espécie de Padre Kelman versão 2026. Talvez seja as duas coisas. Né? Talvez ele faça exatamente as duas coisas. Ele se coloque mais radical para que o Flávio pareça um cara de centro, coisa que a gente sabe que ele não é, e ele funcione como o Padre Kelman. Nas duas circunstâncias, a gente tem uma dobradinha aí da direita e da extrema-direita para tentar isolar o Lula, o que é muito preocupante, porque se a gente pegar os candidatos nanicos que estão aí se lançando, eles também estão no espectro da direita. Então, na prática, naqueles debates que com 4, 5 candidatos que pontuam, ou que tem uma bancada, que é o que a lei diz, a gente vai ter um massacre de debates só com um único candidato de centro-esquerda, que é o Lula. A gente não vai ter debates harmônicos, não vai ter
nenhum debate civilizado. Isso é uma pena. Por outro lado, Chico, eu lembro do último debate em que Lula participou junto com o Caiado. E acho que o Caiado deve ter péssimas recordações desse debate, né? Naquele debate, o Caiado implorou para que o Lula fizesse uma pergunta e ele respondeu: quando você chegar a 3%, eu pergunto para você. Eu não sei se vocês se lembram disso. Lembro sim. Né? A candidatura de 89. Né? Exatamente. 89, exato. Em 89 aquilo foi uma surra. Então eu nem tenho medo da candidatura Caiado, que eu acho que é uma candidatura que realmente não prospera. Não vai a lugar nenhum, não vai passar desses 5, 6%. Né? Quando ele fala que vai dar anistia ampla e restrita, ele está querendo puxar, obviamente, o eleitorado bolsonarista. Mas o eleitorado bolsonarista já tem dono, né? E o dono tem o sobrenome Bolsonaro, isso já está muito consolidado. E a própria Faria Lima já meio que consolidou o nome do Flávio Bolsonaro também, não vai haver divisão na direita. Então, em última instância, é isso. O Caiado é uma linha auxiliar do Flávio Bolsonaro nessa eleição. A maneira como ele vai proceder sendo linha auxiliar é que pode variar. Mas eu estou com o Jamil. Acho que ele vai radicalizar o discurso para o Flávio Bolsonaro parecer de centro e vai funcionar como o Padre Kelman nos debates. Viu? Agora eu queria entender a lógica do próprio Gilberto Kassab, né? Assim, porque a gente estava tentando. Tentando, né? Mais cedo, né? Porque se ele tenta ficar ali para negociar com os dois lados, aqui ele bota um candidato claramente para a direita. Sendo que no Rio de Janeiro, por exemplo, o candidato do Kassab, do partido dele, pelo menos é aliado do Lula. Em outros estados, na Bahia, o PSD é aliado do Lula. No Piauí também, na chapa do Senado, aliado do Lula. Senado. Eu fico me perguntando, será que o Caiado vai até o fim? Será que o Kassab vai deixar o Caiado ir até o fim nessa candidatura? Ou o Kassab pode usar o Caiado para negociar alguma coisa até com o Lula e com o PT, né? Hoje mesmo saiu uma notícia de um dirigente do PT, do partido do Lula, do Partido dos Trabalhadores aqui de São Paulo, dizendo que o Kassab poderia estar numa chapa com o PT, uma chapa nacional. Eu já tinha ouvido, viu, Felipe, como vice. Teve gente tinha esse papo. Eu já vi gente defendendo que o Kassab, que foi meio que afastado do Tarcísio nos últimos dias, porque o vice do Tarcísio era do partido do Kassab e agora não vai ser mais, saiu do partido, que o Kassab poderia também negociar com o Haddad, aqui em São Paulo. Então, o Kassab ainda está nessa coisa dele, negociar com todo mundo. Mas de que maneira que o Caiado ajuda? Sendo bem radical e tudo, e não sei se mais para frente o Kassab pode rifar o Caiado ao longo da campanha. Vamos ver que jogo que ele faz, né? Isso tudo está num contexto de frustração do Gilberto Kassab. Vamos lembrar que ele estava querendo ser o candidato a vice aí em São Paulo. Do Tarcísio. Ele queria ser o Tarcísio, ele queria ser o vice do Tarcísio, e não só esse desejo lhe foi negado, como o vice, que era do PSD, como você disse, saiu e foi para o MDB. Isso. Então, rompendo a parceria com o Kassab. Eu não sei até que ponto isso aí desagradou o Kassab, mas certamente os planos deles foram frustrados. E como ele é, na prática, o dono do partido, vamos ser bem claros, o dono, quem manda no PSD é ele, quem botou o Caiado para ser candidato foi ele e mais ninguém. O que você fala, Rodrigo, é factível, é bem possível que ele rife o Caiado se tiver uma boa proposta para ser candidato, por exemplo, a vice na chapa do Haddad aí em São Paulo. É possível. Nesse momento é provável? Ainda não. Eu acho que ainda não, mas possível é no médio prazo. Até porque ele pode sempre usar como desculpa as pesquisas eleitorais, que vão botar o Caiado ali abaixo dos 5 pontos, como eu disse. Sim. Então, sempre uma boa desculpa para ele voltar atrás e rifar a candidatura do Caiado. O Caiado vai chiar, o Caiado vai reclamar, mas internamente. Eu duvido muito que alguém com a experiência do Caiado faça uma reclamação externa, em públicos, sobre o Gilberto Kassab, depois estando no partido do Gilberto Kassab. Eles fazem muito isso nas internas. E o Gilberto Kassab, ele é um político de bastidores, a gente sabe muito bem. Ele faz tudo nos bastidores, então é bem possível que isso aconteça. E se isso acontecer, a possibilidade dessa linha auxiliar, sem ter essa linha auxiliar, eu acho que o Flávio fica mais fraco, né?
Ele é simplesmente um filho do Bolsonaro. E é o filho do. Só é candidato porque é filho do Bolsonaro, e é um filho do Bolsonaro com telhado de vidro. Flávio Bolsonaro é o filho do Bolsonaro que tem escândalos de corrupção, que tem a rachadinha, aquele que empregou o miliciano no seu gabinete, que deu a medalha Tiradentes ao maior assassino desse estado onde eu moro, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime. Tudo isso vai ser lembrado durante a campanha. O Flávio Bolsonaro é o mais perigoso dos Bolsonaros, não se iludam. É mais perigoso que Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, né, fritando o seu hambúrguer e tentando ser americano. É mais perigoso que o Carluxo, que não consegue segurar a sua histeria. É muito mais perigoso que qualquer um dos Bolsonaros. E mais, tem um telhado de vidro como nenhum outro Bolsonaro tem. Daí a importância de ter uma linha auxiliar como essa linha auxiliar do Caiado. Sem essa linha auxiliar, ele fica ainda mais frágil. E a possibilidade do Kassab abandonar o barco, como você mencionou, existe. Vamos aguardar aí uns 2, 3 meses, se as pesquisas não levantarem o Caiado. O Caiado, o Kassab frustrado, levando um convite, pode ser que ele faça essa composição. Eu acho que as pesquisas vão ser fundamentais também, né, Chico? A gente falava assim. Essa escolha é muito malucada, né? O Kassab costuma ser mais engenhoso. Ele disse que fez uma pesquisa, a pesquisa dizia que o Leite lá, Eduardo Leite era muito educado, parecia da universidade, e que é melhor pegar um ignoradão ali, um cara que parecesse mais com o povo, que era o Caiado. Mas assim, não dá para entender até o momento. Ele está com a Raquel Lira, pegando só os governadores do PSD. Raquel Lira, que está mais para o Lula. Acho que o Lula vai ter 2 palanques a favor dele em Pernambuco. Piauí, você já citou. Bahia também. Sergipe está meio no meio do caminho. O governador, o Fábio lá, governador, o Fábio Mitidieri, ele é caçabista também. Mas ali ele sabe, precisa do eleitorado do Lula. Eu não sei qual é a jogada. O Rio com o Eduardo Paes, e acho que é o principal, né? O Felipe falou. Não dá para entender até o momento. Aliás, a gente vai falar da situação do Rio de Janeiro também, que envolve o Eduardo Paes, né, no fim das contas, Felipe. Porque o ministro Edson Fachin, que é o presidente do STF, ele marcou para o dia 8 de abril, mês que vem, então já está chegando aí, o julgamento das ações que discutem o modelo de eleição do mandato tampão para governador do Rio de Janeiro, depois da renúncia do Cláudio Castro. Os ministros vão definir se vai ser uma eleição indireta, né? Escolha, então, da Assembleia Legislativa do Rio, ou direta, que aí é voto popular. Na sexta-feira, o ministro Cristiano Zanin determinou a suspensão de eleições indiretas até que o plenário do Supremo analise essa questão. Essa decisão foi tomada depois que o PSD acionou o Supremo pedindo por eleições diretas. O PSD, né, partido do Eduardo Paes, seria pré-candidato também ao governo estadual e disse que aceita concorrer para esse mandato tampão se for realmente uma eleição via voto popular. Para os ministros que defendem essa eleição direta, né, a escolha popular, isso se justifica diante dessa manobra que foi feita, na semana passada a gente falou sobre isso, né, foi no final da semana, pelo grupo dos apoiadores do Cláudio Castro. Eles estão tentando se manter no controle do Estado no fim das contas, né? Sim. Enfim, e aí tudo isso tem uma interferência, tem um risco de interferência de grupos políticos em um momento em que está se avizinhando a eleição, né? Enfim, então tudo isso tem um peso sobre essa decisão do STF agora. Agora eu fico com uma dúvida. Eles vão decidir no dia 8 de abril, isso, certo? Dia 8 de abril, o Supremo se reúne, o plenário, e decide eleição direta, indireta e com quais regras, né? Se for direta, vai ser curioso, né? Porque nós vamos ter 2 eleições em seguida na sequência, com os mesmos candidatos, porque vai ser o Eduardo Paes contra o candidato bolsonarista, que deve ser esse Douglas Ruas, né? Que tentou assumir a presidência da Assembleia. E acho que se for, favorece o Eduardo Paes. Mas é curioso, né, Felipe? Eu não sei como é que as pessoas estão vendo aí no Rio de Janeiro. Seriam, em 6 meses, 2 eleições diretas, né? É algo inusitado para o governo. É por aí mesmo, será? Acho que sim, viu? Eu acho que sim, e a gente tem que observar 2 coisas. Primeiro, o Palácio Guanabara se transformou no escritório principal do crime no Rio de Janeiro.
E passando pelo governador do estado, pelo presidente da Assembleia Legislativa, o ex-presidente, o Bacelar, que foi preso pela segunda vez na última sexta-feira, os próprios deputados do PL que o apoiam. A gente tem aqui muitas dúvidas sobre como o Comando Vermelho e de que maneira o Comando Vermelho penetrou no poder público do Estado do Rio de Janeiro. Estamos falando do Legislativo e do Executivo. Eu nem vou mencionar o Judiciário, porque as informações são desencontradas, mas a gente aqui tem certezas sobre o envolvimento do Poder Legislativo e do Executivo com o crime organizado. Sem falar nas milícias, né, Rodrigo? As milícias do Rio de Janeiro, que sempre estiveram ao lado da extrema-direita. Aqui eu acabei de mencionar a medalha Tiradentes que o Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, deu ao Adriano da Nóbrega, o principal miliciano, o maior assassino desse estado. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que a população, em primeiro plano, ela está vendo isso. Está vendo que a violência no estado do Rio de Janeiro está diretamente ligada a esse grupo político. Isso está ficando cada dia mais claro. Por outro lado, eu sei que vai cansar muito duas eleições diretas, se houver uma manifestação a favor pelo STF. A previsão é que seja no final de junho, começo de julho, e aí teríamos outra em outubro, né, 3 meses depois, mas seria a solução mais pacificada para isso. Porque se depender da Assembleia Legislativa, nós vamos continuar com esse grupo político criminoso no Estado. Né? Foram 45 votos a favor do Douglas Ruas. São 70 deputados na Assembleia Legislativa, ou seja, precisariam de 36, tiveram mais 9. Então, vão continuar elegendo um governador que defenda esses interesses. Então, eu acho que vai ser a decisão mais concreta, a decisão menos ruim, né? Porque por mim, eu acho que deveria continuar o desembargador, o presidente do tribunal, até o fim, e aí faria essa eleição. Mas como isso não é possível, né? Não é possível legalmente mesmo, né? Pelo jeito, ou tem uma eleição indireta ou direta, e pela Constituição é direta, porque ele renunciou no prazo maior do que 6 meses. Então a eleição tem que ser direta. E além disso, é necessário, porque senão esse grupo criminoso continua no poder, Chico. Isso seria um desastre não só para a eleição, é um desastre cada dia que esse grupo permanece no poder. Claramente há provas de que eles estão envolvidos com o crime organizado. E eu falo de milícias e de tráfico de drogas, não há uma dicotomia entre eles. Aqui a gente chama de narcomilicianos, inclusive. Esse é o termo para se falar em milícia aqui, porque comercializa o mesmo produto que o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Exatamente. Não, e esse grupo com o governo, faria do governo do Palácio um comitê de campanha, com todo o dinheiro, porque eles perderam a vergonha de vez. Então, ficaria uma máquina na mão da bandidagem para disputar uma eleição. Perigo total. Dinheiro do tráfico, vivo. Sim. Vamos ver como isso vai se decidir, né? É isso. Eu queria trazer ainda mais uma história. A gente tem falado muito sobre questões relacionadas à educação, né? Eleição chegando, e esse é um tema importante nos estados. Aqui em São Paulo já falamos muito sobre isso, no Paraná também. Tem um caso de doutrinação violenta em escolas militares, gente. Crianças marchando, entoando grito com menções a espancamentos, tortura e morte. O vereador de Florianópolis, o Bruno Ziliotto, foi quem apresentou uma denúncia para o Ministério Público de Santa Catarina por apologia à violência por parte de uma escola preparatória militar. A gente tem um exemplo aqui dessa violência e vamos assistir. É assim, absurdo isso, né? Essa escola é Unib Escola Pré-Militar. Está negando o caráter ofensivo, tá? Entre aspas aqui, o que eles falaram. A gente está ouvindo, os gritos, né? E alega que a atividade tem caráter motivacional, gente. Cortar a cabeça. Eles dizem que tem como objetivo desenvolver disciplina,
condicionamento físico, resistência, trabalho em equipe, e principalmente valores como respeito, hierarquia e Respeito? Gente, respeito assim, de verdade. Qual era a frase que tinha na frente do campo de concentração mesmo? A frase famosa? Mas era trabalho, O trabalho, né? O trabalho liberta. Então deve ser nesse sentido aqui, valores desse tipo, né? Assim, mas é algo miserável, né? Um negócio miserável isso aqui. Negócio. Fala, Felipe. Isso não é motivacional nem no Exército, nem na Polícia Militar, muito menos numa escola. Isso é violência pura. É isso que se chama. Mas nada mais. Violência pura. E mais do que violência. Eu acho que o Rodrigo é muito feliz ao citar a frase dos campos de concentração. É uma frase nazifascista. É uma atitude nazifascista. E não existe isso. Não existe pedagogia nazifascista. Existe o nazifascismo. Isso. Pedagogia nazifascismo é um oxímoron, não existe isso. O que a gente está tratando é de pessoas com pensamento fascista dirigindo escolas. Vocês percebem o quão perigoso é isso? Né? Dirigentes que se dizem pedagogos, que acham seus slogans motivacionais e que dizem isso com essa cara de pau na frente da TV, com essa cara de pau, eles são nazifascistas, gente. Nada mais do que isso. Essa gente não pode estar à frente de uma escola, não devia estar à frente nem de um quartel do Exército, porque o Exército não é feito para produzir violência contra seus cidadãos. O Exército tem como missão proteger a pátria de invasões estrangeiras, proteger o território nacional, não é matar os seus habitantes, os seus compatriotas, co-cidadãos. Pelo amor de Deus, gente. O que a gente está vendo aí são, de novo, nazifascistas dirigindo escolas. Eles não deviam dirigir muito menos, não deviam dirigir nem quartéis do Exército. Mas escolas, é um absurdo. Eu fico estupefato, perco até a linha de raciocínio, porque é muito difícil lidar. Como professor, é muito difícil lidar com essa situação sem ficar indignado. Sim. Não dá, gente, não dá. Essas pessoas têm que ser afastadas desses cargos imediatamente. Essas escolas pré-militares, isso não devia nem existir, mas em existindo, tendo gente lá dirigindo, não pode ficar esse tipo de gente. Tem que ser punida e retirada dos seus cargos. Se não for feito, a gente corre o risco de ter uma sociedade que é, aspas, pedagogicamente ensinada a ser nazifascista. Estão entendendo o que é isso? O risco, o perigo que é isso? É disso que a gente está falando. Desculpe a indignação, mas fica difícil. Muito bom, Felipe. A única resposta possível é a indignação, Felipe. Está coberto de razão. Um prazer te receber aqui no N2. Obrigada. Obrigado, meu amigo. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu, querido. Até a próxima, querido. Um abraço. Realmente, esse vídeo é realmente assim de revirar o estômago. De revirar. A gente assistir por aqui. Eu queria trazer o resultado da nossa enquete, pessoal. Vou trazer lá. O resultado. Relembra aí a enquete, Gabi, como é que foi? Candidatura de Caiado mostra que temos as seguintes opções. O bolsonarismo enfraqueceu, 14% diz isso. É a menos votada. A direita está dividida, 37%. E aí, a mais votada é tudo estratégias, 50%. Faz mais sentido. Foi muito que a gente conversou aqui. Eu acabei não votando porque me distraí. Eu votei. Faz mais sentido. Eu votei nessa opção mesmo. É isso. Então, concordo. Obrigado a todo mundo que participou da nossa audiência. Temos alguns nomes aqui para destacar que participaram, comentaram, interagiram junto conosco neste N2. Conceição Fernandes, Joyce Freitas, Aline Alves, Thiago Lima, Silvana Ferraz, muito obrigada a todos. Esse é só o começo da semana, ainda teremos muito N2 pela frente. Tem feriado na sexta-feira, mas a gente vai estar aqui firmes e fortes. Seguimos, até lá para valer. Até lá estaremos aqui trazendo notícias, mesmo se for do fim do mundo. Vamos nessa então, pessoal? Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Boa noite para todo mundo. É amanhã, turma, terça-feira, 8 horas da noite, o documentário que a gente fez sobre o Banco Master. Você não pode perder, porque pela primeira vez a gente vai explicar de verdade o que esse golpe tinha de tão especial, diria até inédito, e fez com que tantas pessoas perdessem tanto dinheiro. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.